Boa noite, pessoal. Fala comigo, paz seja contigo. É bom estarmos aqui mais uma vez falando do Senhor, aprendendo um pouquinho sobre a palavra dele. Eu queria te fazer um convite nessa noite. Compartilhe essa live, chama os seus amigos para estar aprendendo com a gente. Chama aí um familiar. Chama alguém que precisa ouvir uma palavra do Senhor, porque hoje eu tenho certeza que o Senhor vai falar no teu coração, vai falar na sua vida, uma palavra que pode mudar a sua história. Hoje nós vamos continuar falando sobre o tema Você Não Pode Parar. Talvez nós pensamos em parar, nós aprendemos na segunda, na terça e na quarta que nós não devemos parar. Nós não podemos, nós devemos prosseguir, nós devemos continuar o nosso chamado, a nossa caminhada. E nesse momento eu quero estar compartilhando mais um texto sobre você, sobre esse tema. E nós falamos aqui já sobre Jeremias, sobre Neemias, Elias, e hoje nós vamos falar nada mais, nada menos que do apóstolo Paulo. Então a palavra está em Filipenses capítulo 3, verso 14, que fala assim: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida, para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Queridos, quando a gente olha para a história de Paulo, quando a gente olha o contexto geral ali da história de Paulo, a gente vê muitos açoites, prisões, náufrago, e nós vamos entender um pouquinho da história dele, nessa passagem de hoje. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses e algumas outras cartas dentro de uma prisão. Mesmo acorrentado, ele declarou com alegria e esperança, mostrando que as circunstâncias não definem a vida de quem está em Cristo. Um dos versículos que todo mundo gosta de falar e tem até de cor é: tudo posso naquele que me fortalece. Mas tudo posso, ele também estava preso. Tudo posso, ele também estava sendo açoitado. Mas em todas as coisas ele podia cumprir aquilo que era desempenhado para ele, porque era Cristo que fortalecia ele. E a gente precisa entender a palavra do Senhor. A gente precisa entender esses contextos para aprender um pouquinho mais do que Deus tem falado com a gente. Ele comparou a vida cristã em uma corrida e ensinou que não basta começar bem, é preciso perseverar até o fim. O fim das coisas é melhor que o começo, dizem Eclesiastes. Mas também o início conta muito. E a sua trajetória durante o começo e o fim também vai contar. Por quê? Porque tudo faz parte de um processo, tudo faz parte de um crescimento. E como estamos reagindo a esse crescimento? Como estamos reagindo a esse processo? Nós precisamos buscar mais um pouquinho do Senhor. Em 2 Timóteo 4, 7, ele escreve: tenho me esforçado muito e agora terminei a corrida. Fiz o meu trabalho e guardei a fé. Essa versão também é conhecida como combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, queridos, a gente vê Paulo lidando ali como se fosse uma corrida, lidando com a vida no Evangelho como se fosse uma maratona. E como a gente deve correr essa maratona, como a gente deve trabalhar nessa maratona. Atos 20, 24 fala: eu só quero terminar a corrida e completar o serviço que o Senhor Jesus me deu para fazer. A minha tarefa é anunciar a boa notícia da graça de Deus. Paulo não corria atrás de glória pessoal, mas o prêmio eterno em Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quero falar para você que está pensando: como eu devo praticar essa forma do Evangelho, como eu devo praticar isso para minha vida, para eu não desistir, para eu não querer parar, para isso me motivar. A primeira coisa é você tratar isso também como uma corrida, mas corra com visão. Quem não tem alvo se perde no caminho. O nosso alvo
não é o sucesso humano, nem reconhecimento das pessoas ou reconhecimento terreno, mas é a vida em Cristo, a vida eterna em Cristo. Olhar para Jesus nos dá direção, e eu falei isso algumas lives atrás. A gente não perca o foco, para a gente não perder o foco, para a gente continuar olhando sempre para o Senhor, porque isso nos dá direção, nos dá força para continuar, mesmo quando a estrada está difícil. Quem corre olhando para Jesus não se perde. E algumas lives atrás eu falei sobre Pedro, né, enquanto ele está andando sobre a tempestade, naquela tempestade sobre as águas, e olhando para Jesus ele não afundava. Mas quando ele começou a olhar na sua volta, o vento começou a olhar aquela água toda em volta dele, aí ele começou a afundar, porque ele tirou o foco de Jesus. Nós corremos sem parar a corrida que está diante de nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, que nos dá a fé e a aperfeiçoa. Hebreus 12, 1 e 2. Segundo ponto, queridos, que a gente precisa notar, né? A gente precisa primeiro ter o nosso foco em Jesus. Primeiro a gente precisa estarmos focados, estarmos ali com os nossos olhos nele, sempre nele, sem olhar para o lado, sem olhar as circunstâncias, sem prestar atenção no que estão falando de você. Você já tem a visão definida. Qual que é essa visão? A minha visão definida é o meu alvo é Cristo. Eu não estou nem aí o que vão falar, eu não estou nem aí o que estão fazendo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é prosseguir essa corrida para chegar no final e ganhar o meu prêmio, que é a minha salvação, que é a coroa da vida, que é uma vida eterna com Cristo. Então eu preciso buscar, eu preciso aprender a buscar essa visão. Corra com essa visão. Segundo ponto, para você ter uma vida de constância na presença do Senhor, corra, mas corra com disciplina. Assim como um atleta precisa treinar, e Paulo falava sobre esses atletas para desempenhar ali melhor a sua linguagem, mas eu quero te dizer que hoje, assim como um atleta precisa treinar, abrir mão de alguns excessos, o cristão precisa de uma vida de oração, de leitura, de palavra, de obediência, e sem essa disciplina, a corrida espiritual vai enfraquecendo. O segredo não está na velocidade. O segredo não está naquela explosão, mas o segredo está na constância. Quantas vezes você vê pessoas que chegam com tudo em alguns lugares, falando de Deus e levantando e fazendo ali uma obra que você fala assim, uau, que pregador, uau, que pessoa, eu quero aprender mais com essa pessoa, olha só que palavra, que vigor, que fogo que vem sobre a vida dele. Mas passado algum tempo, tudo acaba, tudo some. Não adianta a velocidade, queridos. Não adianta a velocidade. A corrida para o reino de Deus, ela é constante, ela é na constância. Pega aí, vamos falar aqui como nós mineiros falamos muito, pega uma toada e vai. Pega ali um trote e vai. Mas sem parar, sem olhar para o lado. Não, eu tô ali, eu tô seguindo, eu tô conseguindo, lutando. Às vezes você vai cair, às vezes você vai tropeçar, porque às vezes a gente pensa que a gente tropeça em pedras grandes, a gente tropeça em árvores, mas não, queridos, você vai tropeçar em pequenas pedras, em pequenos galhos. Por isso nós não podemos nos distrair, nós não podemos ficar sem o foco, mas nós temos que ter o foco, porque mesmo se você cair, você vai levantar focado, você vai levantar com uma direção a tomar, e nós precisamos ter essa direção, nós precisamos ter essa disciplina. Por que a disciplina? Porque a disciplina vai ajudar você a identificar os erros, vai ajudar você a identificar onde você pode cair, e aí você vai passar
longe dali. Você vai percorrer outro percurso. Você não vai passar onde você sabe que você vai cair, mas você vai ter essa leitura espiritual. Quando a gente tem uma vida de oração, quando a gente tem uma leitura da palavra de Deus, quando a gente vive uma vida de obediência com Deus, isso faz a diferença na nossa vida. 1 Coríntios 9, 25 diz: todos os atletas se submetem a treinamentos rigorosos para ganhar uma coroa, que logo perde o seu valor. Mas nós fazemos para ganhar a coroa que dura para sempre. Todo mundo se compromete a fazer o seu melhor para ganhar prêmios, para ganhar, como diz o texto, uma coroa, né, um troféu. Às vezes para você ser o melhor empregado da empresa, às vezes para você ser o melhor músico, às vezes para você ser o melhor professor, às vezes para você ser o melhor em qualquer área da vida que você estiver. Nós vivemos no país que é considerado o país do futebol, e você vê muitos jogadores se esforçando, se doando ao máximo para levantar um troféu no fim do ano, para levantar um troféu ali, alegrar junto com a torcida. Mas com o passar do tempo esse troféu não tem mais valor. Com o passar do tempo aquilo ali vai ser só história. Mas nós não, queridos. Nós buscamos um troféu diferente. Nós buscamos uma premiação diferente. E nós devemos nos preparar como tal. Nós devemos ter essa certeza na nossa vida e caminhar como tal. Caminhar como um cidadão, como um homem e mulher de Deus que está se preparando para ganhar a coroa da vida eterna. É isso que Paulo fazia. É isso que Paulo quer nos mostrar através das suas cartas. Que a gente não perca o foco do Senhor. Que a gente não perca o foco na premiação final. Não busque para você hoje premiações aqui na terra. Ah, é bom, é legal, mas que isso não seja o seu foco principal. Isso seja consequência de trabalhos, mas não seja seu foco principal. Que o seu foco principal seja buscar a vida eterna no Senhor, buscar a sua salvação, buscar uma vida de comunhão com Jesus. E Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai abençoar o seu trabalho, Ele vai abençoar onde você pisar a planta dos seus pés. Mas o que tem sido prioridade na sua vida é o que vai fazer a diferença. Então nós precisamos viver, correr com essa disciplina. E o terceiro ponto de uma corrida que a gente precisa e não pode parar, e esse é o tema da mensagem dessa semana. Você não pode parar. Porque nós devemos correr com perseverança. Paulo passou por naufrágios, Paulo passou por prisões, Paulo passou por açoites e muitas coisas mais, mas nunca parou. A corrida cristã é marcada por resistência. A perseverança, queridos, transforma quedas em degraus e faz com que cada luta se torne parte de um testemunho de vitória. Nós precisamos entender, olha aqui para você ver. Paulo passou por tudo isso que eu falei para você. Se você começar a olhar a história do apóstolo Paulo, você vai ver quantas coisas esse homem passou. Quantas coisas ele teve que lutar. E ele não parou. Qual que era o propósito? O propósito dele era levar a palavra do Senhor, era levar o evangelho do Senhor. Uma prisão não pôde parar ele. Ele escrevia cartas. Uma prisão não pôde parar aquele homem. Açoites, ele apanhava para parar e ele não parou. Ele continuava escrevendo. Quando não dava para ele ir, ele continuava escrevendo. E hoje nós temos várias coisas para nos abençoar, para a gente estar falando mais, para nós termos mais alcance da palavra do Senhor. E sabe o que a gente faz? A gente faz vista grossa.
A gente faz vista grossa para uma rede social. A gente faz vista grossa para um rádio, para uma TV. A gente faz vista grossa para todo esse alcance que a gente pode usar para a palavra do Senhor. Ah, mas eu não sei falar. Então pega textos e compartilhe. Ah, eu não sei como usar a palavra do Senhor. Procure aprender, queridos. É tão fácil para compartilhar uma música, uma dancinha de TikTok. Todo mundo dá um jeito, aprende. Mas aprender a fazer algo para o reino de Deus, aí é mais difícil. Mas nós não devemos parar. Você talvez esteja desanimado, abatido, triste, sobrecarregado, mas você precisa continuar. Olha esses exemplos que eu tenho falado durante a semana. Um homem que queria parar com tudo, não queria nem falar mais de Deus, mas no mesmo instante mas tem uma palavra que queima no meu coração e eu não consigo ficar com ela só para mim, eu tenho que falar. Outro homem que estava construindo uma grande obra e ele focado em terminar aquela obra da cidade, que é uma cidade sagrada para o povo dele. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso me distrair. Ontem nós vimos o Senhor mesmo falando com Elias: Elias, sai dessa caverna, o que você está fazendo aí? Tem mais coisas para você fazer. O próprio Senhor nos encorajando. E hoje nós falamos sobre Paulo. Nós falamos sobre essa corrida com visão, com disciplina e com perseverança. E como eu estou correndo? Tiago 1,12, e eu já estou caminhando para o final, diz: felizes os que continuam firmes nas provações, porque depois de terem vencido a prova, receberão como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Para concluir, para finalizar, a vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência. O mais importante não é como você começou, mas como você vai terminar. Quem permanece fiel até o fim recebe a coroa da vida e o prêmio eterno: estar sempre com Cristo. Que é uma coisa mais maravilhosa que essa? Você está sempre com Jesus, sempre na presença. Apocalipse 2:1 fala: sejam fiéis até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Amém, queridos? Como é bom a gente falar do Senhor, como é bom a gente procurar entender um pouquinho mais do que diz a palavra do Senhor. E eu quero te fazer um convite para amanhã. A gente está finalizando essa série de mensagens que é Você Não Pode Parar. E amanhã a gente vai estar falando de uma palavra muito especial, uma palavra de encerramento. Guarde todas essas palavras que eu falei durante essa semana e amanhã a gente vai juntar como se fosse uma só mensagem, mas que o Senhor fale no seu coração, que o Senhor transforme a tua vida através dessas palavras, que você possa compartilhar esse conteúdo, que você possa chamar pessoas para estar acompanhando. Fala para aquela pessoa que está precisando: Deus quer falar com você. Assiste a live lá às 22 horas do Pastor Rogério. É uma live rápida, mas cheia de propósito, porque eu tenho certeza que o Senhor está falando com você. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, que você feche seus olhos onde você está. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada vida presente, Senhor, nessa live, por cada pessoa, Senhor, que tirou um tempo para aprender mais um pouquinho do Senhor, para rever, ó Pai, a Tua palavra. Que o Senhor venha, Senhor, restaurar o nosso coração, que o Senhor venha nos dar um avivamento, que o Senhor venha, Pai, nos dar uma direção, ó Deus, para que a gente possa seguir, Senhor, uma corrida com visão, uma corrida com disciplina e uma corrida, Pai, com perseverança. E que a gente venha, Senhor, perseverar, ó Pai, até o último fôlego de vida e buscar, Senhor, o propósito do Senhor, buscar fazer a obra do Senhor sem parar, porque nós não podemos parar, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. É muito bom ter você aqui.
deixe seu comentário, deixe sua curtida aí, eu sempre leio os comentários depois. Se você tiver um pedido de oração, coloca aqui, eu vou estar orando por você durante a semana, que Deus possa abençoar o teu coração, abençoar a tua vida, e seja você também um obreiro na mão do Senhor. Compartilha. Eu não consigo falar, então compartilha a nossa live aí, você vai estar abençoando mais vidas, você vai estar sendo usado pelo Senhor para trabalhar em vidas de outras pessoas. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.